O último que sair da sala, apague a luz, por favor. Essa frase vai ser dita pelo último personagem que abandonar o barco do STF. E já começou. Todo grande império tirano, ele cai após uma grande derrota. E o que antecede essa grande derrota são passos com extrema confiança. Como assim? Você tem um governo tirano que você tem o poder absoluto, você tem o monopólio da verdade e você ganha muita confiança com isso. E seus passos começam a ficar menos cuidadosos, seus amigos ficam menos qualificados e mais interesseiros, e dessa forma você vai se perdendo, você não escuta mais lados negativos, você vê o mundo cor-de-rosa. Mas a realidade é implacável. E agora você vai ver como a realidade está chegando e atingindo o barco do STF. E o barco do STF é composto por muitas pessoas. Algumas querem dinheiro, outras querem influência, outras estão ali pelos votos, outras querem poder. Mas esse barco está balançando demais. E os mais fracos, os mais interesseiros, os que querem mais benefícios com o menor risco possível, começaram a pular do barco, principalmente os que têm interesse apenas financeiro e sabem que futuro próximo aí, possivelmente, tudo pode mudar e o preço das distorções da realidade que eles estão patrocinando pode ser muito caro, e eu me refiro a 2026. Mas vamos começar aqui a entender o que está chacoalhando esse barco e quais são os personagens que já pularam ou estão demonstrando que vão pular do barco. Vou começar com essa notícia que eu acho bem interessante, uma fala do Mota, do Hugo Mota. Hugo Mota diz: na democracia, ninguém tem o direito de decidir nada sozinho. Muito bom, isso aqui é extremamente bom e vai contra a opinião de Natuzaneri, que foi exatamente o tema do meu vídeo anterior, que eu recomendo você assistir depois desse aqui, que vai te dar uma elucidação ainda maior do que eu estou falando nesse exato momento. O que isso aqui se refere? Se refere a esse Twitter. Democracia é discutir com o colégio de líderes as pautas que devem avançar. Em uma democracia, ninguém tem o direito de decidir nada sozinho. É preciso também ter responsabilidade com o cargo que ocupamos, pensando no que cada pauta significa para as instituições e para toda a população brasileira. Isso aqui foi interpretado por muitos já um aceno do Hugo Mota para aliviar a pressão, dizendo que ele vai atender, porque temos uma pauta antidemocrática. Como assim uma pauta antidemocrática? Fique que você vai entender, preste atenção. Ou seja, temos aqui um aceno do Hugo Mota, tá? Temos um aceno do Hugo Mota. Seguimos, mesmo com alerta médico, PGR se manifesta contra a prisão domiciliar a um preso do dia 8/1. Por que eu tô falando isso? Porque basicamente é isso aqui que está fazendo o Hugo Mota mudar de ideia. É isso aqui que está fazendo a política se reorganizar, porque isso aqui está revoltando. Você consegue convencer a população que você tem que punir? Consegue. Você consegue convencer a população que aquilo era um golpe? Consegue, já não consegue tanto. Você consegue convencer a população que uma mulher que passou batom numa estátua deveria passar 14 anos presas? Não, você não consegue. Você consegue explicar por que esse senhor não tem direito de prisão domiciliar por ter manifestado, quebrado vidraça? Não sei se ele quebrou, tá? Tô dando exemplos aqui que teve gente que quebrou. Por que ele não tem direito? Mas o Chiquinho Brazão, que mandou liquidar uma deputada federal, se não me engano, a Marielle é deputada federal, por que ele tem? Escuta essa matéria. E a oposição, percebendo isso, encaminha agora ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, uma lista de 20 presos pelo 8 de janeiro que enfrentam problemas de saúde e precisariam ser soltos. Já tivemos um preso que morreu na cadeia porque não teria tido a liberação do ministro Alexandre de Moraes. E agora, mais esse caso, mais esses casos que se somam a toda essa imagem dos presos, das pessoas que ainda estão presas pelo 8 de janeiro. Isso, Márcio. Essa lista foi elaborada pela Associação das Vítimas do 8 de janeiro. Existe uma associação liderada por advogado. Só para ficar bem claro, eu acho que essas pessoas que estão quebrando devem ser punidas. Mas agora eu te pergunto, o Chiquinho Brazão merece uma pena mais amena do que essas pessoas? Eu não acredito que esse homem aqui seja um desses caras chutando.
porque eu acho que ele não tem nem físico para isso. O cara lá que tinha problema no coração, que faleceu, não acredito que ele tenha sido o maior depredador. Que eu acho não, você pode ver aqui na foto, que são pessoas mais jovens. Ou seja, eles estão punindo de forma injusta. E por que o Chiquinho Brasão merece uma punição mais amena? Será que é porque ele é amigo de alguém? Não sei. E é isso que vai revoltando a população. Aí a população está pressionando. E nos últimos anos, o STF fez o que quis. E não tinha pressão de população, a oposição não conseguia organizar poder, organizar pressão. Mas agora conseguiu. Porque eles passaram uma linha e agora a gente tem um símbolo, que é aquele símbolo do batom. E aqui temos já alguns indivíduos pulando do barco. Câmara manda recado a golpistas. Estamos com vocês. Isso aqui é a Folha de São Paulo falando. Lula não chega a dormir com o inimigo, mas o recebe na sala, oferecendo salgadinhos e uma cervejinha. Mais de 100 deputados da base governo assinaram o requerimento de urgência para a tramitação do projeto de lei que consegue anistia ao dia 8/1. E está tendo uma mega pressão para conseguir desidratar, tirar as assinaturas, mas não está tendo sucesso. Só está conseguindo que quem tira a assinatura são as pessoas que têm o rabo extremamente preso, como é o caso dessa senhora. Deputada que tirou a assinatura da anistia tem contrato com o governo Lula. Deputada federal Helena Lima, que retirou de última hora a assinatura para apoiar o regime de urgência do projeto de anistia aos condenados pelo dia 8 de janeiro, declarou o Tribunal Superior ter 10% de participação da Voo Aéreo e Táxi Aéreo, a empresa possui contratos milionários com o governo Lula. E aí faz sentido o porquê que ela retirou o voto. Ou seja, quem tem muito rabo preso, realmente tira o voto. Então, se alguém de vocês aí votou nessa senhora, minha sugestão é que não vote nas próximas eleições e vamos limpando o nosso Congresso aos poucos. Continuando, chegamos aqui, ó, urgente, cerco contra Moraes se fecha nos Estados Unidos. Isso aqui é mais uma pressão, isso aqui é uma grande oscilação, é um vendaval no barco do STF. E muita gente já começou a pular do barco. A gente tem que lembrar que houve uma grande debandada de assessores e a galera que trabalha com Alexandre de Moraes, porque já foi avisado que não vai ser punido apenas o Alexandre de Moraes, vai ser punido todos que trabalharam e colaboraram para os feitos não tão democráticos do nosso querido ministro. Eu não vou colocar esse vídeo para rodar agora, mas é para você entender que é mais um balanço no barco. E temos que lembrar que todos ali têm seus interesses. Ninguém está pelo futuro do país, ninguém acredita no que está fazendo. Todos têm os seus interesses, possuem seus interesses ocultos. Dito isso, eu gostaria que vocês escutassem com atenção isso aqui, que eu achei muito bom, tá? Preste atenção. A oposição tem 267 assinaturas, é antidemocrático não pautar o projeto para ser votado no plenário. É antidemocrático, não importa o que alguém ache do projeto. Eu, por exemplo, acho um absurdo anistiar, né, os soldados rasos do golpe do 8 de janeiro. Eu acho isso um absurdo, porque isso seria dizer que o Brasil é um país sem lei. Mas é antidemocrático não colocar em votação. Você não pode, vamos dizer que não se deve colocar em votação projetos que você não concorda, mas deve se colocar em votação. Esse senhor é democrático. Eu discordo de algumas colocações dele, mas eu acho que ele está sendo muito e extremamente sensato. Ele tem o direito de falar e ele está defendendo realmente a democracia. Isso é defender a democracia. É você defender que siga o rito, mesmo que vá para um caminho que você não goste tanto. São projetos que você concorda. Então, seria democrático que o Hugo Mota colocasse em votação. Mas essa bagunça toda só existe porque o Supremo Tribunal Federal resolveu seguir de olhos vendados as vontades de Alexandre de Moraes e aplicar aos soldados rasos do 8. Presta atenção. O que acontece quando a galera começa a pular do barco? Eles têm que achar um Cristo, eles têm que achar alguém para culpar. E quem é que todo mundo vai culpar? A gente já sabe a resposta, né? A gente já sabe a resposta. Ele vai ser o grande mártir disso tudo. Ele vai ser o grande culpado. Floriano, é só ele? Não. Ele não é culpado sozinho. Teve muita gente concordando e aceitando e teve muita gente que se beneficiou disso.
Mas vamos continuar. Mas como ele está falando aqui, que eu não acho que é por maldade, por malícia, essa é a visão da maior parte da população. Tem um nome, o grande nome que se você tirar, parece que você limpou o Brasil. E você sabe qual é esse nome. Mas vamos continuar aqui, que eu achei os comentários dele muito bom. 8 de janeiro, aos idiotas úteis do 8 de janeiro, penas dignas de líderes e mentores do golpe, quando eles não eram líderes e mentores do golpe. Quando o Supremo formou uma maioria em torno do relator, que é Alexandre de Moraes, essa maioria parou de pensar juridicamente e passou a pensar politicamente. Se a oposição tem 267 assinaturas, é antidemocrático, não. Entenderam? Entenderam? Tá balançando tanto e tá todo mundo pulando do barco. Como assim, Floriano? Tá todo mundo pulando do barco? Aqui, ó. Isso aqui é uma matéria da Globo. Beleza? Matéria da Globo. Diante da pressão por anistia, Moraes busca classe política e amplia acenos enquanto modula decisões. Modula decisões. Ele está tornando as coisas mais amenas porque ele percebeu que o excesso de confiança, sou o dono do mundo, está saindo caro e talvez ele não tenha o poder que ele imaginava ou que ele sonhava em ter. Mas presta atenção, essa matéria é a matéria do Globo. Ou seja, a Globo, como a gente sabe, ela tem uma tendência, tá? Cada um sabe a tendência que a Globo tem. E aqui ela mostra alguns pontos até, alguns argumentos jurídicos que explicam que isso que o Moraes está fazendo não é tão legal, que é antidemocrático, que pode impactar a democracia negativamente. Aqui nessa matéria mostra isso. Ou seja, o que a gente está vendo agora, possivelmente, é o fim do império soberano, o monopólio do poder do Brasil. É isso que a gente está começando a ver. Mas lembrem, isso não acontece da noite para o dia. Um império cai através da ruína. Você vai perdendo pilares, perdendo apoio e se dissolvendo. Onde pode ser o grande corte vai ser em 26, se realmente o Congresso, o Senado e a presidência for ocupada por pessoas de direita e pessoas que estão mais alinhadas com o interesse da população do que interesses de poucos indivíduos. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acredita que a gente está caminhando para esse fim desse império ou não? Vai continuar tudo a mesma coisa? Você acredita que em 26 tem alguma possibilidade da esquerda se manter no poder? E considere, e lembre, na verdade, lembre muito disso aqui, ó, que não é apenas a gente vai ter pressão americana nessas eleições que pode defender a nossa democracia. Um abraço e lembre, se inscreva no canal, curta o vídeo e comente qual a sua opinião. Abraço, até o próximo vídeo.